Estamos aguardando a professora Adriana Dávila ingressar para que nós possamos iniciar a nossa live. Deixa eu chamá-la aqui para participar. Aqui. Adicionada. Agora sim. Aleluia! Ainda bem que alguém sabe mexer no Instagram, hein, Noronha? Você veio para nos salvar essa noite? Muito obrigada. Um beijo. Imagina. Um grande abraço. Inicialmente, um grande beijo para você, Adriana. Muito obrigada. Deu Invertemos certo, um os pouquinho papéis. de atraso, mas deu certo, né? E agora o senhor é o anfitrião e eu sou a nova convidada. Isso. Como diz o ditado, a ordem dos fatores aqui na tela não altera o produto. Eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui hoje, nesse final de tarde de terça-feira, falando um pouquinho sobre o futuro da advocacia. Nós é que agradecemos a oportunidade. Queremos, antes de mais nada, pedir desculpas por esse pequeno problema técnico. Por alguma razão, o sistema não permitia a entrada. E embora, tanto que agora você está super bonito, aí, elegante, estou te ouvindo e vendo super bem. É sempre uma honra tê-lo conosco. Eu recebi várias mensagens ao longo do dia que estávamos ansiosos para te ouvir. Doutor Jânio, Fabíola, enfim, temos aí vários amigos, Luciana, que já estão conosco. E já que começamos atrasado, a intenção é ouvi-lo. A gente tem vários temas aí borbulhando. Exame de ordem, mercado de trabalho, as faculdades de direito, a inadimplência, enfim. Eu vou deixá-lo falar, agradecer mais uma vez pela paciência dos nossos telespectadores e a tua, especialmente, pela gentileza. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu quero agradecer a todos que estão aqui acompanhando esse bate-papo com a Escola Superior da Advocacia. E eu não podia deixar de fazer uma saudação a você, Adriana, e a todos os ex-coordenadores da Escola Superior da Advocacia. A professora Rogéria Dotti, a professora Graciela Marins. A Escola Superior da Advocacia teve um desempenho extraordinário nesses últimos anos. Ela é fundamental hoje na formação dos advogados, é responsável por a gente ter uma advocacia no Paraná tão qualificada. Eu sempre fui um incentivador da Escola Superior da Advocacia, acho que ela tem essa missão de transformar a vida dos nossos colegas, que através do conhecimento eles podem profissionalmente serem muito melhores. Os cursos da ESA, eles particularmente são absolutamente interessantes porque são módulos curtos que visam a prática da advocacia. Nós não temos nenhuma intenção de competir com outras modalidades de ensino que existem, mas principalmente dar ao advogado conhecimento prático profissional na área que ele atua. E isso você faz com muita desenvoltura, com muita capacidade. Você é uma excelente gestora, uma excelente advogada, e eu não poderia deixar de fazer esse registro inicial do carinho que eu tenho pela Escola Superior da Advocacia. E tantos professores que emprestam seu conhecimento para que nós tivéssemos aí a nossa Escola Superior da Advocacia com tanta qualidade. Eu quero cumprimentar os presidentes de subseção, vi a Maressa aqui, a Suzana Perboni, também lá de Cascavel, a Maressa de Laranjeiras do Sul. Isso prova o quanto é importante esses canais de comunicação que a ESA tem estabelecido com a advocacia brasileira. Eu quero, nesse momento, dizer que nós, pela experiência que tenho como diretor do Conselho Federal, ex-presidente da OAB do Paraná, 2 vezes presidente da Caixa de Assistência, conselheiro seccional, tenho uma vivência na advocacia e principalmente na OAB que me permitem analisar um cenário que nós estamos vivendo hoje, principalmente aqueles novos colegas advogados que estão ingressando no mercado de trabalho, que estão ansiosos por saber qual é o futuro da advocacia, qual é o futuro que a OAB nos apresenta, Adriana, para esse momento pós-pandemia, para esse momento que já vinha o mercado de trabalho da advocacia no Brasil sofrendo, e fazer um passeio aí pelo que está acontecendo no mundo, pelo que a gente tem visto e ouvido daqueles que desenvolvem advocacia em vários cantos do mundo. Então, quero deixar você muita vontade para me interromper, para trocar de assunto quando eu já estiver
achar que já encerramos, para que a gente possa também dialogar com as pessoas que estão aqui interagindo conosco. Eu vi agora a nossa querida medalha Vieira Neto, Edeni Arruda, aqui participando da nossa live. Ela que é uma pessoa notável, que está absolutamente conectada com todo mundo e hoje participa, inclusive, de todas as nossas aparições aqui nas nossas lives que a gente faz. Então, eu quero agradecer, em nome dela, agradecer a todas as advogadas paranaenses. Muito obrigada, Noronha. Eu ia te interromper justamente para isso, porque a doutora Edeni tem nos dado um apoio fantástico. E eu fico muito orgulhosa quando vejo a doutora Edeni nos acompanhando nas lives. Fico orgulhosa e com o coração aquecido. Um grande beijo, doutora Edeni. Fique sempre conosco. É isso. Bom, Adriana, hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo, o que a OAB tem feito para que a gente possa superar a crise. Nós temos, e como condição de diretor tesoureiro do Conselho Federal, nós temos, talvez eu diga que a minha função hoje seja uma das mais difíceis em todo o sistema OAB, que é cuidar das nossas finanças, cuidar para que a OAB esteja sempre muito bem financeiramente, com condições de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, cumprindo as suas obrigações e atendendo às nossas prerrogativas profissionais e cuidando da advocacia. Eu tenho uma visão muito clara que hoje a OAB precisa cada vez mais cuidar da nossa profissão, da advocacia brasileira, que é uma advocacia que tem muitas desigualdades, muitas diferenças, alguns lugares com dificuldade até de ter um acesso à internet, outros sem processo eletrônico, e nós temos, exemplo disso, o contraponto, que é o próprio Paraná, onde nós temos 100% dos processos já em regime de virtualizados, em processo eletrônico, temos uma vanguarda já nisso, fomos pioneiros no Centro de Inclusão Digital, e que a gente vê em alguns estados passando o que a gente já passou há 6, 7, 8 anos atrás, e que mostra que nós estamos muito à frente em alguns temas. Por isso que nós entendemos que o CNJ, quando analisou essa questão do funcionamento do Poder Judiciário, ele tem que analisar sempre as características de cada tribunal. O que nós temos no norte, o que nós temos no nordeste, no centro-oeste, no sudeste e no sul. Então, hoje, é inegável que alguns lugares estão muito mais avançados que outros. Eu conversava esses dias com o presidente do Pará e ele me falava que lá existe um número pequeno de processos ainda no regime eletrônico 100%. E nós aqui temos todos os processos e podemos trabalhar, cumprir nossos prazos e fazer o trabalho dentro do que é possível nesse momento de pandemia nos permite. Então, eu queria, nessa introdução, dizer que a OAB está muito atenta a todos esses movimentos. Houve um pleito das advogadas que têm algumas dificuldades nesse momento, a OAB foi sensível a isso, na resolução do CNJ, inclusive, contemplou essa possibilidade da advogada ou do advogado que tem uma dificuldade pontual nesse momento de fazer o requerimento ao juiz e mostrar a sua capacidade e, para este profissional, não correr o prazo. Nós temos outras situações que foram analisadas que são de deixar os tribunais analisarem também algumas situações que são locais. Por exemplo, algumas situações com relação às audiências, nós já estamos vendo aqui no Paraná, o presidente Cássio, que eu quero mandar um abraço ao nosso presidente Cássio Teres, esse grande guerreiro, e toda a sua diretoria, que tem trabalhado para que, sem prejuízo das nossas prerrogativas e dentro de uma faculdade, nós possamos ter, por exemplo, o juizado especial já promovendo audiências de conciliação de forma virtual. Nós temos outras plataformas à disposição dos nossos colegas advogados. Então, Adriana, nós temos que pensar, inclusive, na advocacia, que ela é muito heterogênea, né? Hoje nós estamos aí com esses 1.200.000 advogados, alguns passando dificuldade, e a OAB tendo, sem dúvida nenhuma, que socorrer aqueles que mais precisam do nosso apoio. Eu tenho a grata satisfação de ser um dos idealizadores da Resolução 7
da diretoria do Conselho Federal, que destinou 25 milhões de reais para o sistema OAB, para que nós pudéssemos fazer esse socorro inicial aos advogados, o diferimento da anuidade que vencia da forma parcelada de março, abril e maio, e que ficou postergada e diferida para frente. Isso nós conseguimos capitalizar algumas seccionais que estão passando dificuldade pela inadimplência e conseguir aí a gente ter esse conforto aos advogados, criação do comitê de crise e também outros fundos da advocacia. E enxergamos nisso, e é o ponto talvez principal da nossa conversa, como vamos passar por isso, qual vai ser o futuro da nossa profissão pós-pandemia. E eu não tenho nenhuma dúvida, Adriana, de dizer duas coisas. Primeiro, que a advocacia vai ser outra após esse período, com algumas coisas positivas, algumas negativas, mas não vai ser a mesma advocacia de antes. Nós tivemos uma evolução muito grande e uma tentativa de se estabelecer canais de comunicação que antes nós não tínhamos, inclusive com os tribunais. Nós temos efetivamente a necessidade hoje de que, após a pandemia, nós não percamos a oportunidade de despachar com o juiz, com o desembargador, entregar os memoriais, estar com uma autoridade, seja qual ela for, um delegado de polícia, e não só através de plataformas eletrônicas que caíram no gosto de muitas autoridades nesse momento de pandemia. E a advocacia precisa estar preparada para isso, precisa estar preparada para o momento que nós vamos vir, no segundo momento. Nós vamos ter uma situação onde mais colegas vão trabalhar de forma interna, como a gente chama, ou através dos seus home offices, estruturas de escritórios menores, mais eficientes, acredito eu, e que nós já estamos vendo algum movimento, Adriana, que seja até complicado, alguns escritórios reduzindo grandes escritórios. O seu quadro e trabalhando já com... Noronha. Vendo uma ligação do apagão. Isso. Está me ouvindo? Sim. Foi um pequeno delay, mas acho que já está resolvido. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu tenho, nesse momento, uma convicção que com esse momento que nós vamos viver no pós-pandemia, a Escola Superior da Advocacia vai ter ainda um trabalho muito maior de capacitação dos nossos colegas. Eu vou dar alguns números aos colegas e quero mandar um abraço ao Jânio, nosso presidente de Pato Branco, que hoje nós temos 1.200.000 advogados, 800.000 estudantes de direito. Nós tivemos agora, nesses dias, a criação de mais 1.000 vagas, quase 1.000 vagas pelo Ministério da Educação, e é um momento em que isso tem que terminar. Nós temos que radicalizar com relação a esse absurdo que é a proliferação de cursos jurídicos e que tem impactado na nossa profissão. E aí você vai perguntar, mas o que isso tem a ver com o futuro da advocacia? O que tem a ver com esse momento de pós-pandemia? Tem tudo a ver. Primeiro, porque nós estamos enxergando o mercado de trabalho em retração. E estamos enxergando esse estelionato educacional que está ocorrendo com a liberação indiscriminada de cursos jurídicos que já vem de bastante tempo. E que, se nós não cuidarmos da advocacia, nós seremos cada vez mais pobres e cada vez mais numerosos. Não há mercado de trabalho que aguente tantas pessoas ingressando todo ano na advocacia. Alguns países já estão, inclusive, pensando, e algumas ordens de advogados congêneres à nossa, em outros países, já estão estudando, inclusive, limitação do número de profissionais no âmbito do exercício da advocacia, para evitar um mercado canibalizado, para evitar que haja, efetivamente, um empobrecimento da advocacia. E, com isso, nós vemos que o Brasil está, Adriana, fazendo um trabalho, muitas vezes, inverso. Nós estamos com esses mais de 1.700 cursos de direito,
muitos sem nenhuma condição de funcionar, com baixíssimo aprovação no exame de ordem, e o reflexo vem depois do desespero do exercício profissional, quando alguns até não conseguem passar no exame de ordem. E nós temos muita culpa nisso. Nós, eu digo, estrutura OAB. E eu não tenho problema nenhum em encarar de frente esse tema, porque eu sou, quem me conhece sabe que eu sou um defensor muito ferrenho do rigor que deve ter o exame de ordem e do rigor e fiscalização que deve ser nos cursos jurídicos. Eu tive a questão de 6 meses atrás, talvez um pouco mais, com o atual ministro da Educação, apresentamos, inclusive, Adriana, um pedido para que fosse sustado a liberação de novos cursos jurídicos, e o que nós vimos foi justamente ao contrário. Avançou os cursos EAD, avançaram esses editais para a liberação dos cursos EAD. Fiquei sabendo de um grupo educacional que pediu 12 mil vagas de direito na forma de ensino à distância. No mercado onde já não cabe mais ninguém, você imagine o que isso representa. E eu tenho visto vários professores aqui participando da nossa live, sabe que não há possibilidade de nós termos tanta gente querendo ingressar no mercado de trabalho, principalmente na advocacia. Hoje praticamente não existe mais concurso público, são pouquíssimos os concursos públicos que estão sendo abertos. Nós temos uma ideia hoje de que tem dos advogados inscritos, aproximadamente 25% tem interesse em fazer um concurso público. E se a gente imaginar, somente no ambiente da OAB do Paraná, são aproximadamente 14 mil colegas que gostariam de fazer um concurso público e ter uma estabilidade financeira. Então, eu sou muito crítico a essa questão e penso que os advogados que conhecem a realidade da advocacia precisam se unir a nós nessa luta por um exame de ordem mais rigoroso e para o fechamento de alguns cursos jurídicos. Não é possível, Adriana, e eu vi um relato de uma mãe, uma vez, que vendeu parte do seu patrimônio, um carro e uma casa, para financiar os estudos do seu filho numa cidade do interior. E depois a frustração dela foi que ele não tinha mercado de trabalho para exercer a advocacia. E nenhuma Noronha, outra profissão. Além de não ter mercado de trabalho, salvo engano, e é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, e eu tenho visto na escola algumas situações, e até estamos tentando, de algum modo, fazer com que a escola... Porque nós não gostaríamos de ser uma escola capacitadora, porque a capacitação deveria vir no banco universitário. Nós deveríamos ser uma escola de aprimoramento. E em alguns momentos, Noronha, nós recebemos pedidos de capacitação básica. Ou seja, além de as famílias despenderem valores absurdos com grande sacrifício, ao final não é só falta espaço. Quem se apresenta não tem condição de realizar o trabalho. E aí nós, advogados, acabamos ficando todos misturados numa, abre aspas, condição de incompetência coletiva, fecha aspas. E aí os magistrados, os tribunais, os delegados, lá vem mais um que não sabe o que está fazendo. Então, nós temos a escola tem essa preocupação de não permitir que nenhum de nós passe por isso, nem jovem, nem mais maduro. E talvez aqui seja o grande desafio, né? Porque se nós estivéssemos jogando profissionais competentes no mercado, talvez o mercado arrumasse um caminho, arrumasse alternativas, porque o direito é extraordinário e abre muitas frentes. O problema é que jogam pessoas completamente incapazes de exercer a profissão. Eu comungo e eu acho que é esse o papel que nós temos que ter mesmo, Adriana, você tem toda a razão. E quando nós olhamos as pesquisas e os números, e que se vê que nós temos hoje mais de 400 advogados hoje, e nós temos que falar isso de frente, sem nenhum receio, que tem 400 advogados hoje trabalhando com complementação de renda no Uber, é que alguma coisa está errada na nossa profissão. Se nós temos hoje uma série de colegas nossos que estão tendo que fazer complementação de renda na advocacia, porque não estão conseguindo efetivamente sustentar sua família com apenas seu exercício profissional, é porque
nós precisamos olhar de forma muito precisa o que está acontecendo na advocacia. E eu acredito que o excesso, muitos falam assim, mas a OAB quer fazer reserva de mercado. Isso é uma falácia, porque eu, enquanto presidente da OAB do Paraná, nós entregamos 17 mil carteiras para novos advogados em 3 anos. Isso prova, de forma inequívoca, que a OAB nunca fez nenhuma situação que pudesse impedir quem tivesse capacidade de ascender ao mercado de trabalho. O que não se pode é permitir a ascensão ao mercado de trabalho de quem não tem capacidade mínima de exercer a advocacia. E eu conto, e eu quero aqui vir colegas aqui que presenciaram isso, um caso emblemático para mim, que foi um colega que hoje é advogado, mas que fez 22 vezes o exame da ordem. Isso é inaceitável. Nós não podemos lançar uma depreciação ao nosso exame da ordem, que tem que ser muito rigoroso. Em alguns países há uma limitação do número de exames que se pode fazer. E eu defendo isso também. Quando um colega, o bacharel, que sai da faculdade, achar que tem condição de fazer o exame de ordem, ele faz, mas tem que ter uma limitação. Não pode ser a cada vez ficar tratando o exame de ordem como uma loteria e ele, por osmose, praticamente, decorar todo o cabedal de provas que já foram para tentar a sorte numa aprovação. E isso, eu falo de forma muito contundente, porque o jovem advogado que está nos ouvindo, ele é o principal prejudicado. Ele é o principal prejudicado porque ele ingressa agora precisando ter trabalho para se iniciar e se estabilizar na profissão, e que hoje, com esse número exagerado de faculdades que a gente tem, exagerado de profissionais que estão ingressando no mercado, ele acaba se sujeitando a trabalhar por valores que são absolutamente incompatíveis com a realidade de uma sobrevivência mínima que se exige um profissional da advocacia. Então, até aproveitando, Noronha, temos aqui um colega que diz aqui até que ponto que o exame de ordem mede o real nível de conhecimento do futuro advogado. Em verdade, um exame, talvez, a pessoa tenha tido uma certa sorte porque caiu aquilo que ela estudou. Mas quando faz 22, o exame de ordem, em algum momento, mesmo que você não esteja apto, em algum momento você vai passar, depois de inúmeras tentativas. E, de fato, esse candidato não está apto a exercer a profissão, até porque o cliente não vai entrevistá-lo 22 vezes para contratá-lo. Exatamente. E o Léo Xavier, aí, que nos faz a pergunta, eu queria lembrar que hoje, se a pessoa, um bacharel que faz um exame de ordem e zera em civil ou em processo civil, zera em constitucional, ele mesmo assim pode se tornar advogado. Isso é um absurdo. São matérias, algumas matérias que deveriam ser obrigatórias, um número mínimo de acerto para se tornar advogado. Então, alguém que zera, não acerta nenhuma questão em civil ou em processo civil, mas que consegue atingir a média 5 de corte na primeira fase e vai para a segunda, para matéria específica, ele pode se tornar advogado. Isso é absolutamente inconcebível. Eu acho que nós precisamos mudar. Eu tenho falado muito com o nosso diretor Beto Simonetti, para que a gente possa mudar essa concepção do exame de ordem, para que ele possa ser mais abrangente, quem sabe diminuir o número de exames e para que nós possamos tentar fazer um exame melhor, talvez mais longo, e que ele possa aferir melhor aqueles que vêm para o exercício profissional. Então, quero deixar bem claro aqui a todos que eu estarei sempre do lado da advocacia nesse tema. Alguns não gostam desse tema, radicaliza, mas eu acho que o momento é que nós deveríamos ter uma radicalização muito maior, principalmente dos novos advogados nesse tema, porque é para eles que o mercado acaba ficando muito mais difícil. Então, vamos olhar com muita cautela isso, e a nossa ESA nunca foi tão importante na sua história, porque tudo que ela oferece e aqueles que têm à disposição serem especialistas na área que escolherem e buscarem na ESA têm uma chance de sucesso profissional. Esse é um conceito que eu quero deixar bem claro. Não há mais como ninguém
ter sucesso na advocacia se não for especialista numa determinada área. Aquele clínico geral que fazia tudo, onde você via antigamente na placa do escritório, civil, comercial, trabalhista, ambiental, eleitoral, isso aí acabou. Não tem mais possibilidade desse ter sucesso na advocacia. Hoje, a nossa profissão é uma profissão, inclusive, de muita fiscalização. Nós temos hoje o advogado fiscalizando o advogado. Tem colegas que relatam, inclusive clientes que querem olhar e fiscalizar a peça profissional antes do protocolo, uma coisa que chega a ser absurda, mas que mostra, às vezes, o nível de desconfiança com relação a essa questão e essa temática que muitas vezes vai nesse absurdo que a gente vê. E nós, falando da realidade prática hoje, quantos relatos nós temos visto de clientes que vão em 1, 2, 3, 4, 5 escritórios, colhem, porque muitos colegas não cobram sequer consulta, colhem o conhecimento jurídico, não remuneram para isso e depois escolhem o mais barato para executar o trabalho. E isso é muito triste nesse momento que nós estamos vivendo, porque a gente vê colegas, às vezes, se sujeitando a trabalhar por valores muito módicos, e isso acaba prejudicando a todos nós. E sabe, Adriana, o que eu faço questão de frisar? Um colega nosso que avilta os honorários, ele não está se prejudicando somente a ele está prejudicando todos nós. Nós temos essa noção muito clara que isso vai impactar em toda a advocacia. E talvez seja a hora, nesse momento de pandemia, da gente repensar um rigor maior, inclusive, na fiscalização com relação a isso. Quero mandar um abraço para a Neuza, lá de Marechal Cândido Rondon, ela que foi delegada da Caixa de Assistência comigo, e nós temos aí um trabalho tão bacana que fizemos juntos lá em Marechal Cândido Rondon. Então, Noronha, aproveitando também, é importante, nós temos também aqui, chegou a Patrícia de Campo Largo, que tem feito um trabalho maravilhoso. Nós estamos aí num grupo tentando arrecadar fundos para comprar testes para o HC e para o interior do estado do Paraná. Paty, muito obrigada pelo teu apoio. Temos também a Ive, que é uma grande amiga, que há muitos anos não nos víamos, ficou fora do Brasil e está voltando, e quem sabe qualquer hora dessa possa nos vir dar uma palestra aqui para contar como é que andam os departamentos jurídicos, porque ela teve a oportunidade de andar em alguns, e quem sabe isso ajuda os jovens advogados. Mas, Noronha, eu acho que a parte importante que o jovem precisa entender, que a ESA está com um projeto bacana, e certamente eu gostaria de poder contar com a tua ajuda e de outros tantos advogados experientes, é na parte de mentoria. Mentoria justamente porque em algum momento da vida, lá atrás, alguém disse: Noronha, não aceite dar consultas gratuitas. Noronha, não aceite ficar dando consulta para sua família, porque se você acertar, você não fez mais que a obrigação, e se você errar, você vai ser execrado no almoço de domingo. Exatamente. E alguém disse isso, toma cuidado. Quando alguém te perguntar, convida para ir ao escritório e marca um horário para a pessoa entender que é a tua profissão, que é o teu ganha-pão e que tem que ser respeitado. Alguém me disse isso e me ensinou a duras penas que eu deveria respeitar. Os jovens estão muito sozinhos, muito sem orientação. Então, Adriana? eles possam... Oi? Houve um delay no meu ou no seu? Sim, no teu. Então, a escola está trabalhando nisso, e a mentoria visa justamente dar esse apoio para que o jovem não seja utilizado de forma indevida por clientes, às vezes, um bocadinho espertos demais e mal intencionados. E seria uma honra tê-lo conosco aí num grupo de mentores maior, porque a intenção é dar caminhos para o jovem, e talvez a gente precise mostrar para eles: a advocacia vai acabar? Não, não vai. Mas o que vai acontecer conosco? Que cuidados devemos tomar? Como poderemos sobreviver com dignidade e cuidarmos uns dos outros, não é? Essa é a grande luta. Perfeito. Eu quero... E hoje, quando a gente fala em futuro da advocacia, eu tenho citado o Dr. Marcel, que acabou de entrar aqui, como um exemplo de novas áreas que se abrem quando nós estamos falando em futuro da advocacia. O Dr. Marcel é advogado dos advogados. Ele faz a defesa de colegas perante a própria OAB. Então, são poucos os advogados que conhecem o sistema de processo disciplinar, por exemplo, da OAB. Esse é um nicho de mercado que ele explorou há alguns anos
e conseguiu ter um sucesso. Esse é o caminho para o advogado nesse momento de crise da advocacia, de crise econômica, de crise social, crise moral que nós estamos vivendo, para que nós tenhamos o advogado enxergando as oportunidades dentro do mercado de trabalho. São poucos colegas advogados que conhecem, por exemplo, que a gente fala, o próprio funcionamento do CRM, como fazer a defesa adequada dos médicos que são levados ao CRM. Nós temos uma situação muito clara de outras áreas que estão surgindo, o próprio direito eletrônico, que é uma área que tem se apresentado muito fértil para os advogados. Eu não vou nem falar da conciliação, mediação e tantas áreas que a ESA tem explorado. Eu tive o privilégio de criar a comissão estadual que tratava sobre direito sistêmico. E hoje, quanta gente está trabalhando com isso e com muito sucesso. Mas a verdade é que os caminhos da advocacia não são mais aqueles, e a grade curricular precisa mudar. Nós precisamos nos reinventar enquanto profissionais, precisamos ser mais eficientes, cobrar mais eficiência do Poder Judiciário. Não há mais condições, Adriana, de nós termos profissionais que não estão entendendo que o caminho hoje é uma atividade profissional mais eficiente. Eles cobram da justiça, e aqui alguém falando em práticas colaborativas, é isso. Quanta coisa nós temos falado da advocacia colaborativa também com muita ênfase, com muito sucesso, e isso tem vindo com muita força e tem tido muito sucesso. Mas é óbvio, às vezes alguém pergunta, mas vai acabar o direito previdenciário? Não vai acabar, mas vai se especializar muito. Então, dentro do direito previdenciário, nós vamos ter colegas advogados que vão ter sucesso em determinado tipo de análise. Por exemplo, dos pedidos de aposentadoria dos rurais, outros com pedido de auxílios por problema de incapacidade laboral, e que vão ser especialistas e conhecerão com muito afinco determinadas áreas. Isso é na minha área do direito civil, colegas que são especialistas apenas em sucessões e que conhecem exatamente todos os casos e os meandros de determinado tipo de atuação. Esse advogado que tiver essa expertise, ele vai fazer parcerias com outros escritórios e vai ter sucesso. Então, hoje, nós temos visto alguns colegas achando que aumentar seu espectro de atuação no seu escritório vai fazer com que ele tenha mais sucesso. E eu tenho uma visão exatamente no sentido contrário. Eu acho que hoje é o momento de nós fecharmos as nossas especialidades para que nós tenhamos um público mais cativo e que nós tenhamos, obviamente, mais sucesso. Basta ver a medicina. Nós temos, hoje, diversas áreas na medicina, onde outro dia eu falava com um ortopedista que ele é especialista só em ombro. Ele só trata de ombro. O outro cuida só da mão, o outro só de joelho, e assim por diante. Nós temos advogados que querem cuidar de tudo, como se ele pudesse ser um cardiologista, ele é dermatologista, ele quer ser tratar de cirurgião plástico, ele quer ser cirurgia geral. Isso não existe. E na advocacia, efetivamente, esse fenômeno vai ficar cada vez mais, no meu modo de entender, cada vez mais claro. Talvez seja a hora da gente pensar que o advogado, quando faz o exame da ordem, ele se qualifica para uma determinada área do direito, ou seja, direito público, direito privado, ou direito civil, ou direito administrativo, e ele receba, como na medicina, a qualificação profissional para aquela área, e para isso ele possa ser, assim, declarado como especialista. Então, esse é um tema polêmico. Eu quero lançar esses temas polêmicos. Esse é o momento da gente lançar os temas polêmicos, pensar diferente, mudar o que não está funcionando, para que a gente possa dar condições de igualdade, inclusive para os nossos colegas que estão vindo na advocacia. E, Adriana... Aproveitando essa questão do trabalho, que você não consegue fazer tudo, né? Você não consegue ser manicure, pedicure, cabeleireiro, porque corre o risco de fazer bobagem, ou tampouco cirurgião do pé e da cabeça, porque vai matar o paciente. Nós, advogados, devemos tomar o mesmo cuidado, né? Não queremos fazer, até porque é humanamente impossível saber tudo.
E o trabalho em rede, que, aliás, tem um pouquinho a ver com a advocacia colaborativa e tem a ver com a nova realidade do mundo, de que nós vivemos em rede, nós dependemos da rede humana e da rede de saúde, e da rede de coleta e da rede. E será que não é chegada a hora dos advogados aprenderem a trabalhar em rede, formar estruturas que eu cuido da cabeça, você cuida do pé esquerdo, o outro cuida do pé direito, e em rede nós nos apoiamos, confiamos uns nos outros e abrimos campo de trabalho? É exatamente isso que deve acontecer. Quantas vezes a gente vê isso, vou dar o mesmo exemplo da medicina. O primeiro atendimento é dado por um clínico geral num determinado local e ele encaminha para um especialista e muitas vezes o clínico trabalha junto com o especialista, que depois precisa de um outro profissional, de um radiologista e assim por diante. Mas um não se mete no trabalho do outro. Aqui parece que na advocacia existem colegas que querem cobrar escanteio, cabecear e fazer tudo e muitas vezes não fazem nada bem feito. E aí a gente vê quem sofre é o cliente nos seus 4 tripés mais importantes que eles têm, que nós temos: a liberdade, a honra, o patrimônio e a família. Então, nesse quadripé que nós temos, nós precisamos pensar justamente nisso que você está falando, numa nova advocacia que está surgindo, num novo modelo de trabalho que nós vamos ter que criar, num novo modelo da OAB disciplinar a nossa profissão. E aí eu queria falar um pouco, Adriano, se você me permitir, sobre essa nova discussão que nós temos fazendo sobre a publicidade na advocacia. Com certeza. Que é um tema muito instigante, muita gente tem a sua opinião, eu queria expor um pouco da minha. O nosso conselheiro e diretor Ari Raguiante tem, com muito sucesso, feito as audiências públicas, ouvido a advocacia, para que possamos sair com um novo provimento da advocacia, para que a nossa advocacia não seja mercantilizada, mas ela tenha também a possibilidade de agregar a possibilidade de um colega, um jovem advogado, um médio escritório, um pequeno escritório, possa competir, às vezes, com um grande escritório na apresentação do seu trabalho. Com uma forma que a OAB precisa dizer ao advogado, de forma muito clara, o que ele pode e o que ele não pode fazer. E o que está acontecendo hoje? Hoje nós temos um provimento de publicidade que muitas vezes tem conceitos abertos. O que é uma publicidade moderada? O que é uma publicidade moderada? Para você pode ser diferente para mim. Aquele nosso novo advogado que está todo dia trabalhando com rede social, para ele, uma publicidade numa rede social, para ele é uma publicidade moderadíssima, que não chega a alcançar um conceito que seja considerado infração disciplinar passivo de censura por infração do Código de Ética da OAB. Para outros, isso já é um absurdo. Muitas vezes eu recebo prints de colegas que me mandaram: olha, veja o que o colega botou no Instagram. Aí eu vou olhar, ele botou simplesmente o nome do escritório dele, o telefone e a área da atuação. Isso pode, não tem nenhum problema. Não há nenhum problema, desde que ele faça isso de forma moderada, não patrocinada, faça de forma, entre aspas, artesanal, e não através de robôs que busquem colocá-lo em evidência e criar problemas na nossa concorrência. Então, eu queria... Noronha, um ponto importante aqui, porque a tua opinião, lógico, é um debate, estamos falando sobre isso, mas é que em todas as lives, esse tema é tão relevante, em todas as lives a gente recebe perguntas sobre isso. Tá bom, em advocacia, mas como é que nós vamos começar a trabalhar? Mas como é que nós vamos ter cliente? Mas o Wagner, inclusive, que é o presidente da Comissão da Advocacia Iniciante, que está conosco nessa noite, está sempre nos prestigiando, de quando em quando eu posso ou não posso. O Wagner Esloff, super, esse rapaz vai longe. Então, assim, o que o pessoal tem perguntado? O site de um escritório de advocacia, nesse mundo moderno, não se tornará uma nova forma, um endereço, o estabelecimento daquele escritório no mundo virtual? Porque hoje nós vamos trabalhar, estamos trabalhando de modo virtual.
Cada vez que eu, Adriana, vou ao teu site voluntariamente, não porque você me mandou um monte de provocação, mas eu quero pesquisar algo, ou você tem um texto, ou você tem uma informação no teu site, e eu entro nele de livre, espontânea vontade, autorizo a minha, até porque você vai ter lá os teus spams, cookies e tudo mais. Você não entende que há, de certo modo, uma procura e foi o cliente que buscou o escritório da advocacia através do site? Veja, eu conheço vários sites que, às vezes, a diferença entre aquele que está fora do enquadramento da norma e está na norma, às vezes, é muito tênue. A doutora Edeni colocou uma coisa, que a ordem deve evitar a vulgarização. É evidente. Eu, outro dia, vi uma situação de um escritório que estava fazendo publicidade em saquinho do pão da padaria. Isso é uma vergonha, tá? Fazer publicidade da advocacia em saquinho de pão da padaria. Ou aquele que pretendia, em situações absurdas também, incluir a sua publicidade em bingo de igreja. Não é possível isso. Isso me parece completamente distoante do que a gente entende. É inadequado. Mas a gente precisa dizer o que pode. Não é só dizer o que não pode. E várias vezes, eu tenho visto essa dúvida em interpretações entre seccionais. Algumas entendem que pode, outras não podem. Algumas têm fiscalização, outras não têm. E por isso, Adriana, nós, nessa gestão agora do Conselho Federal, até por iniciativa minha, nós fizemos a aquisição de 27 veículos e determinamos a instalação de uma comissão de fiscalização do exercício profissional em todas as seccionais de forma mais atuante, para que nós possamos, através dessa fiscalização, ser muito firmes naqueles que estão infringindo ou passando dessa linha tênue entre o que é e o que não é infração disciplinar. Mas por isso que esse provimento precisa melhorar, por isso que ele precisa mudar. Nós precisamos dizer claramente para o advogado, olha, no Instagram, se você tiver uma publicidade dessa forma, com tantas vezes por semana, ou atingindo esse objetivo sem patrocínio, isso pode. Ou então a gente tem que dizer, olha, isso aqui não pode. Nós não podemos ter colegas que façam patrocínio ou que utilizem institutos, que utilizem sindicatos, que utilizem clientes para fazer sua própria captação de clientela. Eu vi já relatos de pessoas que, através dos seus clientes, fazem a captação de forma velada. E aí isso é muito triste, porque pensa que nós somos idiotas, né? Nós, como gestores de ordem, não sabemos que isso ocorre. E aí, muitas vezes, há, assim, abertura de processo disciplinar, a intimação para que se preste as informações e a forma com que se deu aquela publicidade que muitas vezes é inadequada. Então, Adriana, nesse aspecto da publicidade, a gente sabe que há uma necessidade da nossa modernização. Hoje, seja Twitter, Instagram, Facebook, e-mails e todas as formas de comunicação que nós temos hoje, elas precisam disciplinar de forma muito clara o que pode e o que não pode. Inclusive, o que pode os institutos que são criados por alguns escritórios, o que pode, através de revistas e semanários, do que pode, que alguns deles eu vejo absolutamente como inofensivo. Por exemplo, você ter um escritório que tem a sua equipe produzindo material de conteúdo jurídico para divulgação no seu próprio site. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, ao contrário. Então, nós temos hoje uma situação de alguns escritórios fazendo associação com escritórios estrangeiros ou através com empresas de consultoria, fazendo a captação de altíssimo nível através de grandes associações ou grandes entidades, onde a captação é feita de forma muito clara e a OAB precisa intervir. Esses dias, até para dar uma satisfação aos nossos colegas advogados que estão nos assistindo, a OAB notificou uma das Big Four, para que nós tivéssemos efetivamente, Adriana, uma possibilidade de verificar até que ponto ela está fazendo a captação de clientela quando deveria estar fazendo consultoria. E há relatos de que isso ocorre. Eu contava ontem numa live, doutora Edeni, que tem uma situação aqui em Curitiba onde um captador
de um escritório de advocacia aqui da capital, entrou com uma ação trabalhista contra o escritório. Inacreditável. Um paqueiro entra com uma ação para cobrar direitos trabalhistas daquele que lhe contrata para ser captador. Eu não tenho dúvida nenhuma, só com esses elementos, com as provas que juntou, esse colega já cometeu infração disciplinar e precisa ser punido com rigor. E nós precisamos ter acesso a essa informação. Nós temos hoje no momento, Adriana, inclusive de discutir se os processos disciplinares devem ou não devem ter sigilo. Ou qual é o momento que deve se quebrar o sigilo daqueles colegas que cometem infração disciplinar. Da diretoria hoje do Conselho Federal não há um consenso. Eu, partindo mais para uma posição de que após uma decisão do Tribunal de Ética e Disciplina já pudesse ter a quebra do sigilo, que basicamente também visa proteger o bom advogado, que muitas vezes é injustamente penalizado. Mas esses dias eu recebi uma visita de uma empresa que queria fazer uma plataforma para entregar um cadastro positivo às empresas daqueles advogados que não tinham reclamação disciplinar. Isso não pode, isso é um absurdo, né? E nós tivemos de dizer que isso é completamente impossível dele ter acesso e poder fazer essa divulgação, inclusive mercantil, para que ganhe dinheiro com isso. Então, Adriana, nós estamos com tantas situações hoje, por isso que eu falo que o futuro da advocacia passa por uma mudança no Código de Ética dos processos disciplinares, passa por uma mudança da publicidade da advocacia, passa por uma mudança de paradigma da forma de trabalho, aonde vamos trabalhar, como vamos trabalhar e com que rede, como você mesmo disse, vamos trabalhar. Qual vai ser, e olhando para frente, eu peço uma reflexão a cada um dos nossos colegas que estão aqui. Como será a advocacia daqui a 5 anos? E olhando para trás, há 5 anos, vocês achavam que a advocacia estaria neste nível que nós estamos de informatização, de digitalização e próprio das relações que nós temos hoje com os nossos clientes? Então, eu conheço relatos de colegas hoje que dizem que o escritório já preenche o relatório dos processos diretamente no banco de dados da empresa. Então, isso é comum na advocacia de massa, por exemplo, onde a informação que você tem e presta ao seu cliente já não é nem sua, mas é dele, porque você já trabalha na plataforma direta desses clientes. Então, são muitas as minhas instigações, Adriana, para esse futuro da advocacia, que nós temos que, ouvindo a advocacia com humildade, mas botar o dedo na ferida. Nós temos algumas feridas abertas, expostas, sem medo da gente ter um resultado que muitas vezes possa ser diferente do que a gente imagina, mas tratar de cuidar da nossa profissão, porque senão acredito que ela pode ter muitos problemas daqui para frente. Então, Rodoro, de fato, são reflexões extremamente importantes, né? E ouvindo, e até a presença, por exemplo, eu até lembrei que o doutor de César, de Araucária, né? Que seguiu os passos do pai. Certamente o de César não vai me deixar defender essa ideia sozinha, mas a gente sempre aprendeu que honorários vêm de honor, de honra, né? E essa é a razão pela qual a nossa profissão ela é uma profissão digna e honrada, e é por isso que nós não podemos banalizá-la, nem fazermos nenhum tipo de propaganda jocosa, porque ao fazermos isso, estamos jogando pedra na própria casa, na própria hombridade da nossa profissão. Então, eu acho que é isso que o jovem tem que entender, que o fato não é que eles não possam fazer publicidade, não possam ir à busca dos seus clientes, mas devem fazê-lo sabendo que passos darão e sem nos colocar a todos numa condição vexatória, porque é isso que vai acontecer, né? Nós não podemos virar a bala Zequinha, a semelhança do que você comentou. A gente não pode estar no papel, no pão da padaria do vizinho, porque isso vai nos transformar em simples profissionais como qualquer outro, e a nossa profissão não pode passar por isso. Então, fazendo esta menção, eu entendo que para o futuro, nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto ordem, uma responsabilidade enorme enquanto escola, por conta da necessidade de apoiar esses jovens,
Os planos são enormes, às vezes falta braço, mas a intenção é que a gente consiga alcançar e proteger o maior número de profissionais possível, né? Que esteja dentro das nossas condições, e especialmente aprender a trabalhar de forma colaborativa e em rede. Eu tenho a impressão, Noronha, pode ser uma impressão de que nós não só viveremos daqui a 5 anos uma informatização ainda maior, porque hoje nós estamos lançando no computador do cliente, né, nos dados do cliente, a parte processual. Daqui a pouco nós estaremos inserindo as guias que eles vão ter que pagar e vamos estar também colocando os dados do alvará que vai cair direto na conta deles. Vai ser um nível de informatização que o advogado quase que vira secretário do cliente, secretário operacional. E, além disso, se nós não aprendermos a respeitarmos uns aos outros, oferecermos acordo e aceitarmos e até orientarmos os nossos clientes que determinados acordos são possíveis, porque estamos só pensando no nosso umbigo e nos nossos honorários, nós cada vez vamos nos prejudicar mais e mais. Então, nós vamos ter que aprender a conciliar, mediar e colaborar. E alguns colegas ainda muito conflituosos, muito litigiosos, vão ter que virar essa chave do litígio para a composição. E eu fico pensando aqui e aceito receber ideias de como podemos criar uma conscientização da cooperação, especialmente e muito especialmente entre colegas, porque temos recebido também muitos pedidos de como fazer audiência, como não ser humilhado numa audiência, como enfrentar determinadas situações. Ou seja, se nós não cooperamos nem tampouco com o nosso colega, vamos cooperar como com a sociedade. Então, acho que são esses caminhos que nós vamos ter que aprender, e talvez essa pandemia nos obrigue, na porrada, a mudarmos algumas rotas, não é mesmo? Perfeitíssimo, Adriana, as tuas colocações, e que bom ter uma ESA que pensa assim. Eu vi alguns comentários, até o doutor Henri Duarte falando que se liberar publicidade de forma geral, poderiam os grandes engolir os pequenos. Mas também nós precisamos entender que hoje, da forma que está, alguns fazem uma captação e uma publicidade de forma fina, requintada, que às vezes passam ao largo de uma fiscalização efetiva que a ordem deve fazer. E acabam fazendo essa publicidade, muitas vezes, em prejuízo dos pequenos escritórios. Eu vi o nosso querido e meu amigo, ex-presidente lá de Assis Chateaubriand, o Roque, também falando que no futuro da advocacia seria tempos sombrios para os pequenos escritórios. Eu não vejo como sombrio para os pequenos escritórios, eu vejo como sombrio, talvez, para as grandes corporações que não souberem trabalhar com eficiência. Essas vão ter um custo fixo alto e vão ter muita dificuldade. Eficiência é para os grandes, para os médios e para os pequenos. Talvez os escritórios menores até tenham uma possibilidade de adaptação às mudanças que a advocacia oferece de uma forma mais efetiva. E as estruturas maiores têm uma dificuldade maior. Eu conversava com um colega que é de um grande escritório de São Paulo, que tem um escritório na Faria Lima, e me falando dos custos que ele tem na manutenção do escritório. Eu, certamente, se eu tivesse aqueles custos, eu não dormiria como ele acredito que dorme. Os valores mensais, né, que ele é obrigado a pagar, e que nessa época de pandemia todos os clientes deles estão inadimplentes. Ele foi obrigado a botar todos em home office, diminuir o seu faturamento, uma série de situações graves aconteceram no escritório, e ele sendo obrigado a cumprir todos os contratos e os custos fixos que ele tinha. O que aconteceu? Ele verificou que o trabalho em home office hoje para ele é mais barato, há mecanismo tecnológico para cobrança, porque ele não vai precisar utilizar e pagar estruturas num dos metros quadrados mais caros de São Paulo para manter o nível de trabalho, e ele já decidiu que ele vai reduzir a estrutura dele, vai trabalhar com equipes colaborativas, como você sugeriu ou mencionou, em situação em home office ou em outros locais, e que isso talvez seja uma tendência no futuro. O que nós precisamos estabelecer hoje é que a advocacia é um trabalho sem limites e sem fronteiras. E que isso gera oportunidades também para aqueles que estiverem preparados para esse momento. Hoje o advogado
com apenas um requerimento, ou às vezes nem isso, ele consegue ter o acesso a um processo que está tramitando, por exemplo, em Manaus, e que se for contratar para que lá trabalhar, ele tem condições de fazer um trabalho jurídico, dependendo da matéria e da necessidade de trabalho presencial, trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Isso, sim, doutor Roque, é que os escritórios precisam pensar como ser eficientes e evitar que grandes escritórios prejudiquem e canibalizem algumas estruturas menores. Noronha, se eu puder dar uma contribuição, vivi na pele e estamos discutindo isso, mas é uma grande contribuição. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Por exemplo, a Itaipu faz várias licitações para contratação de serviços jurídicos, atender demandas no estado do Paraná sobre determinado assunto, acidente, blá, 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 blá. Pois bem, as últimas licitações da Itaipu foram sociedades unipessoais que ganharam. Por quê? Porque os custos são menores e conseguem oferecer um serviço de alta qualidade, até porque eles vão receber uma exigência. Então, não quer dizer que os pequenos não tenham como sobreviver. Talvez, e eu estou pensando seriamente em ajudá-los a acompanhar a questão das licitações, aprender a fazer algum tipo de publicidade. E até na última live que tivemos foi muito legal, nós aprendemos que devemos falar sobre contencioso como evitar problemas, ou seja, como evitar problemas é consultoria e como resolver problemas é contencioso. E responder essas perguntas nas nossas publicidades diárias, não falando de caso concreto, mas é assim. Exatamente. Né? E os advogados talvez precisem aprender isso. Nós mesmos vamos ter que virar a chave. Então, ficamos chateados porque acabamos perdendo essa, abre aspas, concorrência, licitação. Por outro lado, eu fiquei feliz ao observar que os jovens advogados estão se saindo e têm campo de trabalho. É óbvio, vão ter que trabalhar bastante, estudar. Mas eu tenho certeza de que com garra, com dedicação e muito carinho, ainda tem espaço. Sempre vai haver espaço. As dificuldades estão aí, mas nós, como diz você, o advogado não pode ter medo. A gente tem que levantar a cabeça e seguir trabalhando, não é mesmo? Adriana, quero mandar um abraço para a Jaqueline Lobo da Rosa, que olha só. tem esse grande trabalho do Pacto Global da ONU, e que, vendo a Jaqueline aqui, nós temos tanta coisa em compliance hoje, que se abre mercado de trabalho para os advogados na área de consultoria ou efetivamente nas formas de prevenção de possíveis problemas que as empresas têm nos teus termos de integridade, tudo que vai ter que fazer para que possa ter empresas com menos custo e menos exposição ao risco. O que nós temos visto hoje no ambiente do Conselho Federal? Como a OAB pode trabalhar para ajudar efetivamente na vida do advogado. E também reestudar as nossas próprias estruturas. Ter estruturas que sejam cada vez mais virtualizadas à disposição dos advogados, para que nós tenhamos, através da própria Escola Superior da Advocacia e de órgãos como esse, estruturas como essa na OAB, nós tenhamos ajuda mais efetiva aos advogados. Então, Adriana, quando a gente vê uma fala tua que é absolutamente conectada com o que é a realidade hoje do mundo moderno, a gente vê o quanto a OAB do Paraná está anos-luz aí na frente de algumas outras nessa questão da entrega do conteúdo aos nossos colegas. Feliz é a nossa entidade que tem uma coordenadora da ESA como você. Eu quero dizer aos nossos colegas que estão passando dificuldade, muitos têm me perguntado, nós estamos trabalhando todos os dias para... às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas o que a OAB está fazendo por mim? E nós fazemos tanta coisa, e temos que estar todos os dias divulgando o que a ESA faz, o que a Caixa de Assistência faz. Quero mandar um abraço para todos os amigos da Caixa de Assistência. O que a própria diretoria... Tem uma galera da Caixa, viu? A Caixa está em peso aqui, viu? Manda beijo para todos. E o que nós fazemos, e é importante fazer essa divulgação, porque se a gente comparar com outras entidades, outros órgãos de classe, que não tem absolutamente nem metade do que nós temos em termos de serviço, benefício, assistência, previdência, a OAB ela realmente faz muito pelo advogado. E me perguntaram, o Conselho Federal, o que ele vai fazer
está fazendo para ajudar a advocacia nesse tempo de pandemia? Eu queria dizer, Adriano, eu estou em negociação com vários bancos, é muito difícil isso, para que a gente possa ter uma linha de crédito. Conseguimos com o Banco do Brasil, estamos negociando com a Caixa Econômica, Banco Santander e outras instituições, para que algumas seccionais estão negociando com bancos de fomento, o próprio Caixa. Só mais um minutinho que eu estou esperando a doutora Adriana conectar aqui conosco e a gente já vai continuar e terminar a nossa maravilhosa live da ESA. Nós temos sempre, para aqueles que não sabem, 1 hora apenas. E aí a gente já cai a conexão e temos que restabelecer. Então já vamos Voltamos para os nossos 1 hora, passa muito rápido. Nós somos heróis da resistência, não adianta eles quererem fazer com que a gente pare antes da hora. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu estava falando das linhas de crédito, do financiamento para advocacia. Alguns estão me questionando muito sobre isso. Em breve nós vamos ter novidades. Algumas caixas de assistência têm também colaborado. Hoje eu ouvi a OABPrev, quem tem a OABPrev também vai ajudar no financiamento dos colegas que têm os seus planos e vão poder usar o seu fundo previdenciário para poder fazer também o seu socorro nesse momento de dificuldade. Tá? Mas eu queria, mais uma vez, chamar a atenção que esse é um momento da gente repensar a nossa atividade profissional. Honorários, alguém colocou aqui muito bem nessa live, que tem a ver com, inclusive, a honra. Ele é uma remuneração pelo trabalho que nós fazemos. O bom e correto advogado vive de honorários éticos conquistados com trabalho em prol do seu cliente. Essa é a remuneração do profissional da advocacia. Por isso, quando eu vejo alguns colegas, às vezes não recorrendo de honorários aviltantes, fazendo com que se materialize uma jurisprudência que prejudica a advocacia, eu fico muito indignado. Quando o colega muitas vezes aceita trabalhar por um valor que, quando você divide pelo número de meses que ele efetivamente vai trabalhar, às vezes uma remuneração que efetivamente é absolutamente indigna com o desempenho profissional que se exige e também com a dignidade da nossa profissão. Então, Adriano, eu até faço uma sugestão à ESA que cada vez mais faça cursos de honorários profissionais, façam debates francos sobre esse tema. Nós precisamos que os advogados se conscientizem. Alguns pensam assim, mas eu não vou cobrar consulta com medo de espantar o meu cliente. O que acaba acontecendo é o contrário, ele acaba contribuindo para que haja um prejuízo a ele lá na frente, um prejuízo profissional, na medida em que ele presta uma consultoria gratuita e nada ele recebe. Eu faço uma pergunta: quantos colegas aqui conseguem ir no médico e não entregar nem a carteirinha do plano de saúde ou pagar a consulta e ser atendido? E eu pergunto, por que na advocacia nós achamos normal prestarmos uma consulta jurídica que às vezes é muito complexa, envolve anos e anos de atividade profissional, e acharmos que isso é normal? Então, esse é sempre uma provocação que eu faço aos colegas que insistem em não cobrar pelo seu tempo. O tempo da advocacia é muito caro. Um abraço mais uma vez à Patrícia, a Elisângela de Londrina. Vi tantos colegas aqui e amigos que passam por essa live, a Luciana Chimin, lá de Cascavel, e a Juliana Carta, nossa conselheira, tantas pessoas do bem que colaboram tanto com a OAB. E, mais uma vez, a gente tem a doutora Edeni aqui perguntando que o advogado também tem que saber o que ele faz pela ordem, não só o que a ordem pode fazer por eles. Então, Adriana, eu estou à disposição.
Noronha, só para fazer uma contribuição, quando a gente pergunta, né, que médico que não vai te atender sem cobrar a carteirinha ou não, também esses dias, numa das lives aqui da ESA, a gente aprende, eu tenho aprendido um monte. Aliás, cada dia, olha, daqui a pouco eu vou ficar inteligente, porque eu estou aprendendo bastante. Deixa eu te contar. Falaram o seguinte, e eu achei muito interessante essa comparação, viu? Que quando a gente não está muito habituado, ou na época dos bancos da faculdade, a gente toma vinho Canção, vinho Campo Largo, que aliás é uma delícia, eu gosto. Porque o nosso paladar ainda não está muito aprimorado e vai pagar um valor menor de acordo com o paladar. Na medida em que você vai aprimorando, você já consegue oferecer um pagamento maior e, inclusive, você sabe quanto vale aquele vinho um pouco mais caro. E você faz questão de ter o vinho mais caro em detrimento daquele que é mais barato. E nós, advogados, deveríamos ser como vinhos também. Nós deveríamos fazer com que os clientes se acostumassem a um paladar um pouquinho mais elitizado, para que não fizessem com que os nossos honorários fossem lá no dedão do pé. Então, eu comecei, agora eu estou brincando com alguns clientes que eu vou ter que fazer uma avaliação no Evino e que o ticket vai subir. Não consegui convencê-los completamente, mas não desistir da brincadeira. E de certo modo, é isso, nós não podemos ter vergonha e não podemos esquecer que custou caro a cada um de nós. Foram horas, noites, muitas pessoas nos ensinando e temos que ter coragem para cobrar, com respeito, com educação, né? E são 3 grandes advogados, o que conquista o cliente, o que mantém o cliente e o que consegue cobrar o cliente. Então, nós vamos ter que desenvolver essas 3 habilidades. E a escola vai montar um curso de empreendedorismo, justamente para falar sobre esses 3 pontos. Em seguida, vocês vão ter notícias desse curso e, quem sabe, a gente roube o senhor para uma das aulinhas a respeito Vamos, disso. vamos. Eu gosto sempre dos temas polêmicos. Tudo que for polêmico, você pode me chamar, porque eu acho que não é o momento... Empreendedorismo é polêmico? Não, não é polêmico, mas é polêmico dependendo do enfoque que a gente Não. quer traga. Eu quero pensar a advocacia para frente mesmo, daqui a 10, 15 anos. Nós temos uma necessidade de pensar daqui o nosso futuro. Aquele que não planeja o futuro não vai ter presente que seja bom. Nós temos que preservar a advocacia. Poucas profissões dá a oportunidade que a advocacia dá para o desenvolvimento, não só financeiro, mas também intelectual, e da gente fazer o que a gente gosta. Eu sou tão feliz em dizer que o meu dia nunca é igual um ao outro. Eu chego no meu escritório, eu sei que alguma novidade vai ter. Nós, que somos dirigentes de ordem, temos uma responsabilidade muito grande com as próximas gerações, de conseguir ter esse amor pela advocacia. Todos nós já passamos dificuldades financeiras, já passamos, como você disse, noites sem dormir. Nós já tivemos, quantas vezes passamos fazendo prazo, e quantas vezes nós já fomos para uma audiência ou para um julgamento no tribunal achando que teríamos êxito e depois tivemos um revés, às vezes com aquela vontade de largar tudo e não, depois olhamos para, não desistimos e vamos lá para o dia seguinte e fazer o recurso e defender os nossos ideais. Esse é o sentimento que tem que ter um bom profissional da advocacia, né? Aquele sentimento de que por trás de uma petição tem uma vida, tem uma pessoa que precisa da nossa atuação. Quem trabalha todo dia sabe que a gente tem que sempre imaginar o que o cliente gostaria que eu fizesse se eu fosse o cliente. E aí a gente se colocar na posição dele e aí a gente vai conseguir fazer um trabalho de excelência. Então, agradecer a você por ter conseguido, nesse momento, compartilhar algumas impressões que eu tenho do futuro da advocacia. Pelo que eu vejo no Conselho Federal, pelos debates que eu vejo, nós vamos ter que realmente ter uma profissão diferente daqui para frente. A ordem tem um papel muito importante. Por isso, eu peço a todos aqueles que são muito mais inteligentes que eu, como a doutora Edeni, que nos ajudem a trazer propostas que possam melhorar a nossa profissão, pensando diferente no nosso futuro, como que nós vamos ter uma advocacia que possa se manter sempre adequada com os nossos princípios, sem a mercantilização, mas que possa também entregar aos colegas condições mínimas de vida. Eu
passei algumas impressões minhas aqui, Adriana, que eu tenho, e algumas angústias também, né? Mas sei que nós vamos ter que trabalhar muito a questão, como disse alguém aqui, do empreendedorismo, pensar na publicidade de uma forma mais efetiva, ter um caminho mais lógico para aqueles que vão buscar a advocacia. E outro dia eu perguntei, numa palestra que eu dei numa faculdade, quantos daquela turma gostariam de ser advogados. E eu tive uma surpresa, quando 2/3 da turma, eu não imaginei que fosse tanto, queriam fazer concurso público. Está na hora também de nós, dirigentes de ordem, fazermos uma campanha muito forte de valorização da advocacia. A nossa profissão é muito mais difícil, porque nós temos que matar um leão por dia, nós temos que cuidar dos nossos escritórios, pagar nossas contas, pagar nossos funcionários. Não tem nada garantido no dia 30, não cai o nosso salário, nós não temos salário, a não ser os advogados públicos. E é muito difícil mesmo ser empreendedor na advocacia quando você não sabe exatamente como vai chegar no dia 30 e você pagar as suas contas. Quem é da advocacia do dia a dia, do combate, sabe isso que eu estou falando. E nós precisamos preparar os nossos colegas para esse momento e para essa consideração que nós temos que ter para até fazer a administração correta dos nossos escritórios e dos nossos custos. Então, Adriana, quero efetivamente agradecer, e a ESA não podia ter uma pessoa mais qualificada que você nesse momento para estar presidindo a Escola Superior da Advocacia. Alguns aqui não sabem, mas do escritório onde você trabalha, vem um dos grandes mestres da ética da advocacia brasileira. O professor Carlos Fernando foi, sem dúvida nenhuma, um ícone no nosso Tribunal de Ética, sempre foi um amante da OAB, e ele, com a sua simplicidade e cultura, ele sempre motivava muito as pessoas a trabalharem pela ordem. Então, hoje, talvez o melhor fruto que ele deu foi você. Hoje está aqui na nossa OAB trabalhando tanto e sendo responsável por estar cuidando do futuro de tantas pessoas que na ESA tem o seu esteio para o desenvolvimento profissional. Nossa, eu é que agradeço lembrar do meu amado mestre. E olha que ele deixou bons frutos, viu, Noronha? Porque hoje nós somos 70. E ele era sozinho há 27 anos atrás. Então, ele deixou vários bons frutos, felizmente. O Dr. Carlos era um homem admirável. Temos sentido muita falta. Esse ano ele vai completar 5 anos que ele nos deixou, mas ele nos acompanha de onde estiver. E certamente ele está muito orgulhoso de você, porque ele tinha uma estima muito grande e sempre elogiava. Eu queria também aproveitar a oportunidade e dizer que o Paraná é sempre se sente extremamente muito bem representado por você e que os jovens advogados e advogadas paranaenses têm belos exemplos a seguir e você é um deles. Receba de coração a minha gratidão, não só como coordenadora da ESA, mas como pessoa, pela tua dedicação, que não foi pouco, e quem acompanhou um bocadinho da tua caminhada sabe que não foi fácil, que suou a camisa para, enfim, defender a tantos, e ainda assim, de quando em quando, escuta umas bobagens pelo caminho. Então, receba, sim, com muito carinho, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Muito obrigado. Eu quero agradecer tanta gente bacana que participou aí da nossa live, né? Marissa, Márcia Maluf, Francisco Zardo, a Manuela, enfim, tanta gente que, o próprio doutor Edenir, Luciana, que tenho certeza que são pessoas que também têm essas angústias do dia a dia da advocacia. Eu sou um advogado que ama a minha profissão, mas eu sempre brinco que o meu mestrado e doutorado foi em OAB. Eu conheço bastante da nossa estrutura, acredito que colaborei um pouco com o desenvolvimento da OAB do Paraná, me dediquei muito a tudo que eu fiz. Sei que muitas vezes não é fácil, porque talvez a principal situação, às vezes, é lidar um pouco com a vaidade dos nossos colegas. O advogado é um profissional vaidoso e nós temos que cada vez mais preservar a humildade, porque quando você ajuda um colega, ele nunca esquece. Tanta gente que eu tenho encontrado por aí, quando a gente ajudou e teve
nessa vida que a gente tem tão corrida e que lembra de fases muito importantes de uma ajuda que a gente deu em qualquer situação, fazem com que às vezes a gente se emocione. E se emocione de forma muito efetiva, sabe, Adriana? Eu, por muitas vezes, vi minha família sendo sacrificada por essa dedicação que a gente tem ao AB. Muitas vezes as minhas filhas pediram para que eu não assumisse, não fosse. Reclamam que eu viajo muito. Muitas vezes a gente sabe que é difícil essa vida de gente de ordem, mas nós temos uma missão: entregar sempre a ordem melhor do que a gente recebeu. No Conselho Federal é o que eu tenho procurado fazer na minha área, que é cuidar da advocacia, cuidar da transparência e das finanças da nossa instituição, permitir que ela possa se desenvolver de forma efetiva e acredito que quando eu terminar meus 3 anos, eu volto para a minha vida normal, olhando para a OAB e vendo que ela teve pelo menos na área da tesouraria, um trabalho muito melhor. Quero dar um abraço no Jânio, na Silvana, em todos os outros colegas, e nós que estamos aí quase 1h30 falando um pouco sobre a advocacia. Quero agradecer a todos que estão aqui, podiam estar aí com suas famílias, estão aqui debatendo conosco, ajudando a gente a construir uma advocacia melhor. Quem sabe a gente possa, Adriana, talvez fazer uma live maior sobre esse tema, trazer outras pessoas para que a gente possa provocar mesmo uma mudança e não fique só no discurso. Agora é a hora da mudança. Hoje no Paraná, nós temos, por isso que muitas vezes eu falo que o Paraná é sempre uma vanguarda. Quantidade de advogadas hoje, como você, que ocupam posições de destaque, de se orgulhar mesmo, onde a gente está, na nossa instituição, as mesmas condições de um advogado ou de uma advogada ocupar o cargo que ele quiser. Nós, seguramente, em breve, teremos uma advogada presidente da Ordem, e não por nenhum favor, mas por, efetivamente, um merecimento. E se for da conveniência da advocacia e das próprias advogadas, que hoje já são quase maioria no nosso estado. O que eu tenho visto é que a doutora Edeni foi aquela que abriu espaço, muitos espaços dentro da nossa instituição. Alguns não sabem, eu vou contar um segredinho. A doutora Edeni nunca pediu um reembolso de uma despesa que ela fez em prol da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu aprendi com ela isso, e eu também nunca fiz. Se você olhar na Caixa de Assistência, os 3 anos que eu fui dirigente na Caixa e os 3 anos que eu fui na Ordem, nunca pedi um ressarcimento de um valor que eu gastei em prol da nossa instituição. Eu sempre achei que a Ordem, essa missão que a gente tem, é um momento de colaboração com a nossa classe. E a doutora Edeni me ensinou isso. Ela que vinha de ônibus, entrava dentro de um ônibus, muitas vezes em Guarapuava, com 0 grau, e pegava uma estrada para que ela cumprisse a sua obrigação aqui no nosso conselho e também lá no Conselho Federal. Então, quando nós fazemos esses registros, as pessoas às vezes não veem o quanto sacrifício nós fazemos para estar trabalhando em prol da advocacia. E quando nós chamamos os advogados para o debate, é porque, efetivamente, esse é um momento de debater o futuro da advocacia. Nós temos tanta gente, talvez mais capacitada do que eu, para fazer esse debate, mas eu, como a minha experiência e o que eu vejo, é um momento, sim, da gente arregaçar as mangas e mudar a advocacia brasileira. Nós, paranaenses, só temos a agradecer. Os exemplos que temos de homens e mulheres são simplesmente fantásticos. Se nós conseguirmos assim, devolver 1/10 do que recebemos, já vamos ter feito muita coisa, Noronha. E a doutora Edeni tem razão. A gente precisa pensar um pouquinho na ordem, o que eu posso contribuir, não o que a ordem faz por mim, né? E essa é uma outra conscientização, uma outra luta. Mas eu diria assim, eu só tenho mesmo a agradecer pelo teu carinho, pela tua disponibilidade. Sabemos que é corrido. E a ESA, lógico, a sua casa, como não poderia deixar de ser, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vai ser sempre bem recebido, sempre vai ter espaço conosco. E mais uma vez, muito obrigada. Fique bem e com muita saúde. Muito obrigado. Então, eu encerro agradecendo
a todos mesmo, do Paraná inteiro. Eu que tive a chance de percorrer esse Paraná. A advocacia do interior do Paraná é muito qualificada, são profissionais de altíssimo nível, e que eu posso dizer que a minha passagem pela OAB eu fiz grandes amigos. A OAB me deu muito mais do que eu dei para ela. Então, eu procuro agora lá no Conselho Federal, nesse país que é tão grande, com tamanho continental, com diversas realidades diferentes, tentar dar um padrão OAB Paraná de qualidade em tudo que a gente faz. Então, quero, de fato, agradecer a ESA. A ESA é nosso orgulho mesmo, é o patrimônio da nossa instituição. E eu tenho certeza, Adriana, que assim como fizeram os que vieram antes de você, a nossa querida Graciela Marins, a Rogéria Dotti, e todos os outros que antecederam a ESA, mas consegue botar um tijolo que pavimenta uma estrutura muito sólida que nós temos. Então, eu que agradeço. Um grande abraço, meus amigos. Contem comigo. Estou à disposição para qualquer coisa que precisarem e agradeço aqueles que puderem sempre dar sugestões para a melhoria da advocacia. Nós vamos ter, como eu disse, algumas mudanças. Estamos interagindo com o Congresso Nacional. Alguns querem diminuir a autonomia da nossa instituição. Nós não vamos permitir, mas, sem dúvida nenhuma, o que nós vamos fazer é trabalhar e trilhar o bom combate. Alguns viram que nós tivemos agora a declaração de inconstitucionalidade, depois de 26 anos do Estatuto da Advocacia, do artigo 3423, que permitia ao OAB fazer a suspensão do exercício profissional daquele que não paga a OAB, que é pouco mais de 60, 70 reais por mês. E que mantém toda essa estrutura, inclusive a própria ESA, e que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse. Eu vi com muita tristeza, porque eu acho que o pagamento para a nossa instituição é uma obrigação de cada advogado, com o engrandecimento da nossa classe, da nossa instituição. Porque a fiscalização, a defesa das prerrogativas e a Escola Superior da Advocacia e Caixa de Assistência não conseguem sobreviver se não tiver a contribuição de cada um. Então, fica para mim sempre esse registro, o agradecimento e dizer que eu estou sempre à disposição da ESA. Um beijo muito grande no coração, em todos, na família, e até de repente, logo, logo nós nos encontraremos novamente. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, um beijo grande, fiquem bem, com muita saúde, se cuidem, para que logo possamos estar juntos novamente. E eu quero abraçar cada um de vocês que participaram dessa live depois dessa pandemia, hein? Vocês não vão escapar de mim, não. Um grande abraço. Beijo.